A gente já falou aqui no canal sobre a apresentadora Ana Hickman, no caso dela envolvendo um stalker. Vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês darem uma olhadinha também. Mas recentemente a Ana voltou à mídia, à grande mídia, só que agora de uma outra forma. Ainda como uma vítima, dessa vez ela alega ter sofrido violência doméstica por parte do seu marido Alexandre Correia. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Quanto tempo, não é mesmo? Eu sei que eu andei mega sumida aqui do canal, inclusive a gente tem que comemorar os 700 inscritos que a gente já bateu e já passou aí, eu já nem sei em quantos a gente tá, mas que bom que a gente chegou aqui, então sejam bem-vindos todos os que já estavam aqui antes e também a nova galera que chegou por aqui há pouco tempo. A verdade, gente, é que meu canal ele não é monetizado, como vocês todos sabem. Eu faço isso aqui por hobby. Eu gostaria muito de ganhar dinheiro com o YouTube, mas infelizmente isso ainda não é possível. Então eu tenho outros trabalhos e nesse último semestre, principalmente, eu tenho trabalhado demais. Dessa maneira ficou difícil de vir aqui para o canal, de produzir conteúdo, especialmente aqui nos últimos 2, 3 meses a minha agenda tá realmente cheia. Por um lado, que bom, mas por outro, eu fiquei realmente triste de não poder estar aqui com vocês, que vocês sabem que é uma coisa que eu adoro fazer e adoro compartilhar, fazer essa troca, gravar vídeo, pesquisar sobre os casos. Então eu tenho que pedir desculpas por não poder ter estado mais, mas eu quis voltar, pelo menos antes do ano terminar, para dizer que não, eu não desisti do canal e que eu vou continuar gravando vídeo aqui sempre. Nem sempre vai ser na frequência que eu desejo, mas eu vou continuar dando o meu máximo para sempre estar trazendo vídeos aqui para vocês. Então, se você caiu nesse vídeo e ainda não está inscrito, se inscreve aqui porque vai sair vídeo novo e também segue o canal Sem Rumo nas outras redes sociais porque eu permaneço bem mais ativa por lá. Pelo menos nesses últimos tempos eu continuei atualizando vocês de vários casos por lá. Então dá uma olhadinha no nosso Instagram, no nosso TikTok, que aí a gente vai trocando aí em todos os canais possíveis. Deixa o teu like aqui no vídeo antes de começar, compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que pode curtir o canal também. Agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. Como eu falei no último vídeo sobre a Ana Hickman, onde a gente contou a história do Stalker que a perseguia e tudo que envolveu esse tema, a Ana, ela dispensa bastante, assim, muitas apresentações, né? Ela é modelo, trabalhou como modelo desde muito novinha, agora ela atua como apresentadora há muito tempo e também como empresária e dona das marcas dela, ela faz muito sucesso em várias áreas diferentes. Além de ter começado a carreira de modelo muito nova, ela também se casou muito nova. Então, desde 1998, ela é casada com o empresário Alexandre Correia. E quando a gente fala empresário, é porque ele é o empresário da Ana Hickman. Ela explica que eles tinham essa parceria, ela era à frente da marca, o rosto, né, à frente disso, e o Alexandre era, digamos, o administrador, né, a pessoa que trabalhava por trás da marca, ali, da empresa que os dois dividiam. Mas parece que, pelo menos a partir de 2023, as coisas ali no casamento começaram a piorar muito. Outras pessoas que já se envolveram em polêmicas aí com o Alexandre falam que ele era uma pessoa bastante difícil de lidar, e a Ana também diz que já ouviu muitas pessoas falando sobre a personalidade dele ser difícil, mas que ela sempre o defendia, falava que esse era o jeito dele, que ele defendia ela mesmo, que ele fazia assim porque era uma espécie de proteção que ele fazia com ela, enfim, ela ia ali contornando as situações. Só que aí no dia 11 de novembro de 2023 não se falava em outra coisa em toda a mídia brasileira que não fosse o boletim de ocorrência que a Ana Hickman registrou por violência doméstica contra o seu então esposo Alexandre Correia. A mídia toda foi loucura noticiando esse registro que ela fez e todo mundo começou a especular muito o que tinha acontecido. Em entrevista para o Domingo Espetacular, a Ana Hickman contou, né, os detalhes ali do que aconteceu no dia 11 de novembro, toda a discussão, o que levou à agressão que ela alega ter sofrido e também como foi esse boletim de ocorrência, enfim, tudo o que aconteceu. Então, a partir daqui, eu vou contar o relato a partir da visão da Ana. Então, isso precisa ficar bastante claro aqui no vídeo. A partir de agora, a gente vai seguir com a visão da Ana, da versão dos fatos. Antes de a gente entrar no fatídico dia, no 11 de novembro, a gente precisa voltar alguns dias antes, porque é ali
que as coisas começam a mudar naquela casa e vai culminar na grande briga no dia 11. Então, a gente vai retornar para quinta-feira que antecedeu aquele sábado, dia 9 de novembro de 2023. A Ana conta que já alguns meses antes ela tinha visto algumas notícias, né, veiculadas aí por mídias de fofoca falando que a empresa dela, né, estava devendo para bancos, que as dívidas assim eram cifras milionárias e que ela não desconfiou do marido, que ela achou que era mais uma fofoca plantada ali, né, para sujar a imagem dela, de repente, que ela não desconfiou de nada do marido. Mas nesse dia 9 de novembro, ela foi dar uma olhada, assim, como quem não quer nada, em alguns papéis da empresa, e foi ali que ela identificou algumas coisas bem estranhas. Na entrevista, ela fala que há uma investigação acerca dessa parte da empresa que está correndo em sigilo, então ela não pode dizer exatamente o que ela encontrou que tinha errado ali. Mas uma das coisas que ela fala que é bem importante é que ela encontrou papéis que continham a assinatura dela e que ela tinha certeza que ela não tinha assinado. Então, só por aí a gente já começa a ver que o buraco era bem mais embaixo. Aí, a Ana já começou com aquela pulguinha atrás da orelha, entendendo que, dentro ali do que ela estava entendendo daqueles papéis, que o Alexandre estava mentindo para ela, porque sempre que ela estava questionando ali o que estava acontecendo, ele dizia que estava tudo bem, que estava tudo certo, então ela já começou a ver que tinha alguma mentira, que provavelmente eles estavam devendo de fato. E segundo ela, ela nunca lidou com essa parte. Que essa parte das finanças ficava mesmo só para Alexandre e ela se dedicava, focava a trabalhar incessantemente em frente das câmeras, né? Então ela fala que para ela não tinha problema nenhum de se eles estavam com dificuldades financeiras, que ela ia trabalhar mais, que ela ia fazer a parte dela do trabalho e que ela tinha vindo do nada e não se envergonhava de ter que vender coisas para pagar as dívidas, que ela nunca tinha assim, ficado devendo para ninguém, então que para ela estava tudo bem se tivesse alguma coisa assim errada, eles iam conseguir resolver. Só que ela estava vendo que o Alexandre possivelmente estava assim escondendo coisas dela. E aí a gente corta para o dia 11 de novembro, que foi onde realmente tudo aconteceu. Nesse sábado, a Ana conta que ela começou uma conversa com o filho que ela tem com o Alexandre. E ali ela fala na entrevista que ela estava meio que tentando preparar o filho para a nova fase que viria. Então, assim, ela não fala isso claramente, mas pela minha interpretação, ela estava compreendendo que para pagar todas essas dívidas que eram muito altas, talvez o padrão de vida deles tivesse que mudar em algum sentido. Então, ali no dia 11, ela começa a conversar com o filho e falar que as coisas vão mudar, que, né, eles iam passar por transformações ali na vida deles e tudo mais. E o Alexandre escuta essa conversa e ele fica assim, possesso, ele fica muito irritado, fala que a Ana tá mentindo pro filho, que não tem por que ter essa conversa, porque nada vai mudar. Então parecia ali que a Ana estava vendo que eles estavam passando por uma dificuldade financeira, que as coisas iam ter modificações, e o Alexandre meio que não queria admitir que aquilo estava acontecendo, porque, claro, né, se ele estava ali contando a versão pra Ana de que estava tudo bem, ele não poderia admitir que tinha alguma coisa errada mesmo pro filho. Só que aí, segundo a Ana, começam ofensas mais fortes, o Alexandre vai cada vez se irritando mais. E aí o filho vai ficando desesperado de ver aquela briga dos dois. A Ana conta que eles já tinham brigado inúmeras vezes, assim, discussões verbais estavam sendo cada vez mais comuns nesse ano de 2023, mas que ele se alterou muito, que daí o filho saiu da casa, foi pra parte externa, e parece que o Alexandre meio que foi seguindo o filho, e aí falando pro filho que a mãe era uma mentirosa, que não sei o quê, que a mãe era louca, que não era pra ele escutar o que a Ana estava falando, enfim. E a Ana foi atrás dele, meio que desmentindo. Aí, pelo que dá pra gente entender, o filho acaba sendo acolhido, por uma das empregadas, não sei se é a babá, enfim, alguém que cuidava dele ali, acaba acolhendo o menino e tirando ele daquela situação. E aí, o Alexandre e a Ana começam a discutir mesmo ali, sem a presença do filho. Eles começam a discutir cada vez mais e a discussão vai ficando cada vez mais acalorada.
Ela fala que em um determinado momento ele vai pra cima dela, assim, com o corpo, e aqui a versão dos 2 distingue muito, porque ele nega veementemente que isso aconteceu, mas a Ana afirma que ele foi pra cima dela e tentou dar uma cabeçada nela, e que só não conseguiu dar uma cabeçada nela porque ela própria se esquivou. Porque se ela tivesse ficado parada, ela fala que ele sim teria agredido ela ali já naquele momento. Ele nega que tenha feito isso. Quando ela se esquiva, ela fala que ficou com muito medo, que falou pra ele, questionou se ele ia bater nela, e aí ela vai, pega o celular dela, que estava ali por perto, e fala que vai ligar pra polícia. Nesse momento, segundo a versão da Ana, o Alexandre abraça ela, tipo, meio que segurando ela pra não deixar ela fazer uma ligação, enfim. E aí ela disse que naquele momento ela começou a gritar muito, a, tipo, tentar se desvencilhar ali do abraço dele. E aí, finalmente, ela consegue sair. E ela fala que ela tenta voltar pra dentro da casa, na parte da cozinha. Eu não sei como é que é a casa da Ana Hickman, mas se você entrar no canal dela, com certeza você descobre facilmente, porque ela tem milhões de vídeos mostrando a casa dela, né? Mas segundo o relato dela, tem uma porta de correr ali que fechava da cozinha para a parte externa, eu imagino. Então ela correu para dentro e ele correu para não deixar ela se fechar dentro da cozinha. E aí eles iniciam uma nova batalha que dessa vez é física. Ela tentando fechar a porta, porque ela queria se trancar dentro da cozinha. Ela fala que ficou com muito medo do que ele poderia fazer com ela. E ela queria ligar para a polícia trancada para dentro, né, para se sentir mais segura. E ele não queria de maneira nenhuma deixar que ela ligasse para a polícia. E aí ele começa a tentar fazer abrir a porta. Nessa parte, o depoimento dos dois também difere. O Alexandre fala que ele colocou o pé para não deixar ela fechar a porta, mas uma coisa que os dois concordam é que em um determinado momento o Alexandre fecha a porta e ela bate com toda a força no braço da Ana. Nesse momento, a Ana fala que ela estava com a adrenalina tão alta que ela nem sentiu a dor ali na hora, que foi doer, inchar, ela foi sentir isso tudo depois. Mas que na hora que isso aconteceu, ela percebeu que os cachorros dela estavam ali no ambiente latindo muito, muito estressados. E que naquele momento ela grita pro Joaquim, que é este cachorrito, que eu vou deixar a fotinho dele aí pra vocês verem. E aí, quando ela fala que é o Joaquim, eu não conhecia, gente, os cachorros dela. E aí mostra, assim, todo mundo imaginou que, nossa, era esse cachorro aqui, que é o cachorrão, né, e tal, porte grande e tal. Mas não é, é este orelhudinho. Gente, olha que coisa mais fofinha esse cachorro. Orelhudinho, maravilhoso, o herói do dia, porque ele praticamente salvou a Ana. Antes de eu continuar a conversa, é bom saber que a Ana Hickman salvou esse cachorro. Ela resgatou ele, ele estava no meio, da rua, perdido. Provavelmente, teria sido abandonado naquele local. E a Ana vai lá e tira ele da rua, adota ele, enfim, cuida dele. E desde o primeiro momento que ela foi lá e resgatou ele, o Alexandre já é contra, ele fala mal do cachorro. Tem várias, assim, prints que a Ana posta foto com o cachorro, e aí o comentário do Alexandre falando mal do cachorro, enfim. Eu acho que esse cachorro, gente, o cachorro ele já estava sentindo ali que ele e o Alexandre não fechava, tinha alguma coisa errada. E o cachorrinho, convenhamos, ele já estava por aqui com o Alexandre, eu acho, porque daí, quando ele viu que a Ana estava ali naquela batalha, a Ana percebe que o cachorrinho tá atrás, ela grita pro cachorro: pega! E no mesmo momento, o cachorrinho avança no Alexandre, e aí, por causa, né, dessa reação do cachorro, o Alexandre solta a porta e a Ana finalmente consegue fechar e se trancar para dentro da cozinha. Finalmente, a Ana se sente um pouco mais segura e então ela faz a ligação para o 190. No momento em que ela liga para a polícia e que a policial atende o chamado dela, o Alexandre desiste de tentar entrar na cozinha e sai da casa. Então, quando os policiais chegaram na casa da Ana para atender, né, o chamado dela, o Alexandre já não estava mais lá. A Ana Hickman foi até a delegacia, denunciou o Alexandre, fez o exame de corpo de delito. Enfim, gente, esse processo de denunciar uma violência, especialmente física, é bastante doloroso, é bastante difícil, complicado. E ela fala que durante todo esse tempo ela se sentiu
muito envergonhada, que ela ficou muito feliz de ter tido coragem de, sabe, ter esse ímpeto de ter ligado para o 90, mas que ao mesmo tempo ela estava lá depondo, mesmo com apoio da delegada, mesmo sendo acompanhada por policiais mulheres. Ela se sente assim, ela fala que se sente muito envergonhada de estar ali. Por causa dessa vergonha, ela fala que não aceitou a medida protetiva contra ele. Isso foi uma coisa veiculada muito na mídia, né? Que ela tinha feito o boletim de ocorrência, mas que não tinha aceitado uma medida protetiva. E ela fala que hoje ela percebe como ela foi tola de não ter aceitado. Só que naquele momento, no calor da emoção, com a vergonha que ela estava sentindo, ela decidiu não aceitar essa medida protetiva, mas hoje ela já reflete e já vê a situação de uma maneira diferente. Uma das coisas mais comuns, assim, é a vítima denunciar o agressor e depois voltar para ele, né? Vai lá, denuncia, volta, tenta retirar a queixa, enfim, isso acontece muito. Esse ciclo de violência, ele é muito comum nas vítimas de violência doméstica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, eu acho que quando eu vi essa notícia de que a Ana não tinha, né, aceitado a medida protetiva, eu não achei nada fora, assim, da realidade. Fiquei torcendo muito para que, quando a poeira baixasse, a ficha dela caísse de fato, e eu acredito que isso de fato aconteceu. Mas eu acho que a gente tem que segurar um pouco a língua a respeito dessa parte e ter um pouco de empatia. Eu sei que é frustrante para quem tá vendo de fora. Quem já teve aí um familiar, alguém, algum amigo que você tentou ajudar, uma mulher vítima de violência doméstica, sabe o quão frustrante pode ser às vezes, porque às vezes a família se movimenta, vai lá, se mobiliza, faz tudo, e no final assistir a pessoa que você ama voltar para o mesmo relacionamento abusivo é frustrante, é doloroso. Esse processo de violência psicológica, ele é muito mais complexo para quem tá dentro dele, logicamente, do que para quem tá olhando de fora. Então, essa empatia, essa compreensão é bem importante. Falando dessa parte de violência psicológica, a Ana fala que ela tentou sim sair dessa relação em algumas vezes, mas que o que ela ouvia das pessoas é que ela estava muito estressada, que ela não devia tomar essa decisão, que ela devia preservar a família, porque eles estavam muito tempo juntos e tal. Então é mais um desafio de uma mulher que está tentando sair do relacionamento, é convencer as pessoas ao redor de que ela está vivenciando aquele relacionamento, que não está fazendo bem. E aí, segundo a Ana, ela acabou passando por isso e acabou por desistir de sair do relacionamento, assim, em outras situações, e culminou no que culminou, né, gente? Durante a entrevista, a Ana também fala que ela vivenciou violência doméstica, porque o pai batia muito na mãe quando ela era criança, ela também era agredida pelo pai quando criança. Eu não vou me aprofundar muito, mas o link da entrevista tá aqui embaixo se vocês quiserem assistir. Mas isso faz todo o sentido do porquê, já na primeira violência física que ela alega ter sofrido, ela conseguiu sair, né? Como eu falei antes, é muito comum que as mulheres sofram violência durante anos ou vários episódios de violência física até que elas de fato consigam dar um basta e sair daquele relacionamento. No caso da Ana, pelo que me parece, pelo que ela conta, essa foi a primeira agressão física que ela sofreu e ela fala que prometeu pra ela que ela nunca ia deixar um homem tratar ela dessa maneira. Então, na primeira violência física, ela já conseguiu dar o basta no relacionamento e fazer uma denúncia formal. Então, isso tem um significado muito grande e se justifica pelo que ela passou dentro da família dela. Ela fala que não ia aceitar que o marido fizesse com ela o que o pai fazia com a mãe, sabe? Então, eu acho que esse seria, digamos, o limite dela. Outra coisa que ela conta, bem importante ali na entrevista, é que ela entrou com pedido de divórcio através da Lei Maria da Penha. Eu já falei sobre toda a história da Lei Maria da Penha, inclusive sobre a história da Maria da Penha, né, a pessoa que nomeia essa lei. Tem vídeo aqui no canal sobre isso e lá eu também falo um pouco sobre o ciclo da violência. Então eu acho super importante, vou deixar o vídeo aqui em cima, a gente entender como o ciclo da violência doméstica funciona, faz a gente ter um entendimento e uma compreensão e também uma empatia maior. Porque quando a gente compreende esse processo psicológico, que envolve tantas questões e torna isso tão complexo, a gente de fato consegue julgar menos, a gente consegue. Talvez a gente não consiga se colocar naquela situação com exatidão, porque talvez a gente, com a nossa criação, com as nossas vivências, dentro daquela situação, a gente não aguentaria aquilo, a gente sairia antes, a gente daria um basta muito antes, né? Então acho que precisa de um exercício para além da empatia, mas antes disso
O conhecimento, ele faz com que a gente compreenda melhor tudo isso que acarreta numa mulher continuar dentro de um lar abusivo, porque de fora a gente não consegue compreender, mas estudando um pouquinho, observando um pouquinho, lendo, ou nesse caso assistindo um vídeo, talvez a gente consiga, compreender um pouco melhor essa situação. Alguns dias depois da entrevista que a Ana deu falando que tinha entrado com o divórcio através da Lei Maria da Penha, a Justiça de São Paulo negou o pedido dela. Então, o divórcio, que sairia ali por violência doméstica na área criminal, que sairia muito mais rápido, foi encaminhado para uma vara da família e então possivelmente vai correr aí como um processo qualquer de divórcio. Isso também é outro assunto que gerou bastante polêmica, inclusive, se você quiser, pode deixar um comentário falando o que você achou sobre tudo isso. Até o momento, o mais grosso, assim, do processo que a gente sabe, eu trouxe aqui pra vocês nesse vídeo. Então, a partir daqui, segue o canal Sem Rumo lá nas outras redes sociais, porque aí eu vou atualizando o caso por lá também. Não desista de mim e se inscreve aqui no canal, deixa teu like e compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que pode curtir. Como eu falei no início, eu sei que eu andei sumida e peço desculpas por isso. Muito trabalho, muita correria, final de ano, aquela loucura, mas eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo para voltar aqui o máximo de vezes possível. Eu não desisti do canal, não desisti de vocês, não desistam de mim, vamos continuar unidinhos. Então recomenda aí o canal Sem Rumo, faz campanha e segue aqui juntos para a gente fazer esse canal crescer cada vez mais. É isso, um beijo, tchau!